Como viver em harmonia em um mundo de conflitos? Em um mundo cada vez mais fragmentado, onde as divisões sociais, políticas e ideológicas parecem se aprofundar a cada dia, a busca por uma ética que promova a harmonia e a justiça social torna-se não apenas um ideal, mas uma necessidade urgente. Somos testemunhas e, muitas vezes, participantes de conflitos que corroem o tecido social, transformando o diálogo em embate e a empatia em ressentimento. Mas e se houvesse uma filosofia que nos oferecesse um caminho para navegar por essas águas turbulentas, não com indiferença, mas com uma compaixão enraizada na razão? E se essa filosofia nos ensinasse a expandir nossos círculos de cuidado, a reconhecer a humanidade em cada indivíduo, mesmo naqueles com quem discordamos profundamente? Este texto é um mergulho profundo no coração do estoicismo, explorando como seus princípios podem nos guiar para uma vida de ética nas relações e justiça social. Longe de ser uma doutrina de isolamento ou de resignação passiva, o estoicismo nos convida a uma participação ativa e virtuosa no mundo, a uma compreensão radical da nossa interconexão e a uma transformação alquímica da raiva e do ressentimento em ação construtiva. Vamos desvendar como os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio podem nos guiar para uma vida onde a virtude não é um luxo, mas a base para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Prepare-se para desafiar suas noções de comunidade, de dever e do próprio significado de ser um cidadão do mundo. A verdadeira força não reside em evitar o conflito, mas em enfrentá-lo com sabedoria, coragem, justiça e temperança, transformando cada desentendimento em uma oportunidade de crescimento e cada adversidade em um catalisador para a empatia. A ética das relações não é a ausência de atrito, mas a capacidade de sentir o atrito sem ser destruído por ele, de transformar a discórdia em diálogo e de encontrar a beleza na imperfeição da interação humana. É a escolha de ser o arquiteto da sua própria resiliência social, de forjar um espírito que nenhuma polarização pode quebrar e de amar a humanidade com uma paixão que transcende a compreensão comum. É a jornada para se tornar verdadeiramente livre, não das circunstâncias, mas da tirania da sua própria mente e de viver uma vida de significado e propósito em um mundo interconectado. O conceito de oikeiosis, ou a doutrina dos círculos de afinidade, é um dos pilares do estoicismo para a compreensão da ética das relações. Os estoicos acreditavam que nascemos com um impulso natural de autopreservação e de cuidado com o nosso próprio bem-estar. No entanto, essa preocupação se expande gradualmente para incluir aqueles que estão mais próximos de nós, nossa família imediata, nossos amigos, nossa comunidade. A oikeiosis nos convida a expandir esses círculos de afinidade de forma consciente e deliberada, até que eles abranjam toda a humanidade. Imagine-se no centro de uma série de círculos concêntricos. O círculo mais interno representa você mesmo. O próximo, sua família. Depois, seus amigos, sua comunidade, sua cidade, seu país e, finalmente, toda a humanidade. A prática estoica consiste em puxar esses círculos para mais perto do centro, de modo que a preocupação que você sente por si mesmo e por sua família se estenda, em menor grau, mas de forma genuína, a todos os seres humanos. Essa expansão da empatia é fundamental para a justiça social. Se nos preocupamos apenas com o nosso próprio grupo, é fácil justificar a injustiça contra aqueles que estão fora dele. Mas se reconhecemos a humanidade em cada indivíduo, se vemos a nós mesmos como parte de uma comunidade global, então a injustiça contra um é uma injustiça contra todos. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Essa máxima encapsula a interconexão estoica. Nosso bem-estar individual está intrinsecamente ligado ao bem-estar da comunidade. Agir com egoísmo, com raiva ou com preconceito não apenas prejudica os outros, mas também corrói nossa própria alma. A oikeiosis nos convida a cultivar a benevolência e a filantropia, não como atos de caridade esporádicos, mas como uma disposição constante da alma. É a compreensão de que somos todos membros de uma única família humana e que nosso dever é contribuir para o bem comum,
para a justiça e para a harmonia social. Essa expansão da empatia é um antídoto poderoso contra a polarização e a divisão. Ao invés de focar nas diferenças que nos separam, a Oikeiosis nos convida a reconhecer a humanidade compartilhada que nos une. É a escolha de ver o outro não como um inimigo, mas como um irmão, um companheiro de jornada em um universo complexo. A prática da Oikeiosis nos liberta do tribalismo e do preconceito, capacitando-nos a construir pontes de compreensão e a trabalhar juntos para um futuro mais justo e equitativo. É a jornada para se tornar verdadeiramente um cidadão do mundo, um cosmopolita, que abraça a diversidade e busca a unidade na multiplicidade da experiência humana. Essa expansão do cuidado não é um ideal inatingível, mas uma prática diária, um esforço consciente para ver o mundo através dos olhos do outro, para sentir suas dores e suas alegrias, e para agir de forma a promover o bem-estar de todos. É a base para uma ética das relações que transcende as fronteiras e os preconceitos e que nos convida a construir uma sociedade onde a justiça e a harmonia não são meros sonhos, mas realidades tangíveis, forjadas pela razão e pela compaixão estoica. O cosmopolitismo estoico é a extensão lógica da Oikeiosis. Se somos todos membros de uma única comunidade humana, então nossas responsabilidades não se limitam às fronteiras de nossa nação, etnia ou religião. Somos, antes de tudo, cidadãos do cosmos, e nosso dever é agir de forma a promover o bem-estar de toda a humanidade. Essa visão radical, proposta pelos estoicos há mais de 2000 anos, é mais relevante do que nunca em um mundo globalizado e interconectado. Em um cenário de crises globais, climáticas, econômicas, sociais, o cosmopolitismo nos convida a transcender os interesses paroquiais e a pensar em termos de soluções universais. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos lembra: nenhum homem é uma ilha, completo em si mesmo. Cada homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Essa interconexão é a base para a justiça social estoica. A injustiça em qualquer parte do mundo afeta a todos nós, direta ou indiretamente. A pobreza, a guerra, a opressão. Esses não são problemas de outros, mas problemas da nossa família humana. O cosmopolitismo nos impele a agir com justiça e benevolência em todas as nossas interações, reconhecendo que cada indivíduo merece dignidade e respeito, independentemente de sua origem ou condição. Isso não significa ignorar as particularidades culturais ou as necessidades locais, mas sim abordá-las com uma perspectiva universalista, buscando soluções que beneficiem a todos. A prática do cosmopolitismo é um antídoto poderoso contra o nacionalismo, o tribalismo e o preconceito. Ao invés de nos fecharmos em nossas identidades restritas, o estoico se abre para a riqueza da diversidade humana, celebrando as diferenças e buscando a unidade na multiplicidade. É a escolha de ver o mundo não como uma coleção de nações rivais, mas como uma única comunidade, onde todos somos irmãos e irmãs. O cosmopolitismo nos liberta da tirania das fronteiras e das ideologias, capacitando-nos a construir pontes de compreensão e a trabalhar juntos para um futuro mais justo e pacífico. É a jornada para se tornar verdadeiramente um cidadão do mundo, um agente de mudança global, que abraça a diversidade e busca a unidade na multiplicidade da experiência humana. Essa visão não é um ideal utópico, mas uma prática diária, um esforço consciente para ver o mundo através dos olhos da humanidade, para sentir suas dores e suas alegrias e para agir de forma a promover o bem-estar de todos. É a base para uma ética das relações que transcende as fronteiras e os preconceitos, e que nos convida a construir uma sociedade onde a justiça e a harmonia não são meros sonhos, mas realidades tangíveis, forjadas pela razão e pela compaixão estoica. A gestão da raiva e do ressentimento é um tema central na ética das relações estoica. Em um mundo de conflitos, a raiva e o ressentimento são emoções corrosivas que destroem a harmonia social e a paz interior. Sêneca dedicou um tratado inteiro a esse tema, sobre a ira, onde ele argumenta que a raiva é uma loucura temporária, uma paixão que nos cega para a razão e nos leva a ações impensadas e destrutivas.
O estoico não nega a existência da raiva, mas ele se recusa a ser dominado por ela. Ele compreende que a raiva é um julgamento errôneo sobre uma injustiça percebida, e que a verdadeira resposta a essa injustiça não é a retaliação, mas a razão e a virtude. A dicotomia do controle é novamente a chave aqui. Não podemos controlar as ações dos outros que nos provocam raiva, mas podemos controlar nossa própria reação a elas. Ao invés de nos entregarmos à fúria, o estoico pratica a pausa estoica, um momento de reflexão antes de reagir. Nesse momento ele se pergunta: isso está sob meu controle? Minha raiva vai resolver o problema? Na maioria das vezes, a resposta é não. A raiva raramente resolve problemas, ela os agrava. A prática estoica nos convida a observar a raiva com distanciamento, a questionar suas origens e a decidir conscientemente como responder a ela, em vez de sermos arrastados por seus impulsos. Isso não significa suprimir a emoção, mas sim transformá-la. Ao invés de raiva, o estoico cultiva a compaixão e a compreensão. Ele compreende que as ações dos outros são muitas vezes o resultado de sua própria ignorância ou sofrimento, e que a verdadeira justiça reside em buscar a correção, não a vingança. O ressentimento, por sua vez, é a raiva que se recusa a ir embora, que se aloja na alma e a corrói lentamente. O estoico se liberta do ressentimento através do perdão, não como um ato de fraqueza, mas como um ato de força e de autolibertação. Perdoar não significa esquecer ou aprovar a injustiça, mas sim libertar-se do poder que o passado tem sobre o presente. É a escolha de não ser prisioneiro da raiva e do ressentimento, mas o mestre de sua própria paz interior. A gestão da raiva e do ressentimento é fundamental para a ética das relações e a justiça social. Ao desarmar essas paixões destrutivas, o estoico se torna um agente de harmonia e de paz, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. É a liberdade de não ser escravo das suas emoções, mas o mestre delas, de usar a razão para guiar suas paixões e de viver uma vida de serenidade inabalável, independentemente das circunstâncias externas. É a escolha de ser o capitão da sua própria alma, de navegar pelas águas turbulentas da vida com uma bússola interna que aponta sempre para a virtude e para a paz. A gestão da raiva e do ressentimento é a verdadeira riqueza, pois ela não pode ser tirada por ninguém, nem mesmo pela morte. O dever social, officium, é um conceito central no estoicismo que nos convida a uma participação ativa e virtuosa no mundo. Longe de ser uma filosofia de isolamento ou de resignação passiva, o estoicismo nos impele a contribuir para o bem comum, para a justiça e para a harmonia social. O estoico compreende que, como seres racionais e sociais, temos um dever para com a humanidade. Esse dever não é imposto de fora, mas surge da nossa própria natureza racional. Epicteto, em seus discursos, nos lembra que o homem é um animal social. Nossa felicidade está intrinsecamente ligada ao bem-estar da comunidade. Agir com egoísmo, com indiferença ou com injustiça não apenas prejudica os outros, mas também corrói nossa própria alma. O officium nos convida a cultivar a justiça e a benevolência em todas as nossas interações, reconhecendo que cada indivíduo merece dignidade e respeito. Isso se manifesta em ações concretas: defender os oprimidos, lutar contra a injustiça, promover a igualdade, contribuir para a educação e para o bem-estar social. O estoico não se isola do mundo, mas se engaja com ele de forma virtuosa, buscando fazer a diferença onde quer que esteja. Ele compreende que sua virtude não é apenas para seu próprio benefício, mas para o benefício de toda a humanidade. A prática do officium é um antídoto poderoso contra a apatia e o cinismo. Ao invés de nos perdermos em lamentações sobre os problemas do mundo, o estoico se concentra no que ele pode fazer, no que está sob seu controle. Ele direciona sua energia para ações construtivas, por menores que sejam, sabendo que cada pequena contribuição faz a diferença. O officium nos liberta da tirania do egoísmo e da indiferença, capacitando-nos a construir uma sociedade mais justa e compassiva. É a jornada para se tornar verdadeiramente um agente de mudança,
um catalisador para o bem comum que abraça a diversidade e busca a unidade na multiplicidade da experiência humana. Essa visão não é um ideal utópico, mas uma prática diária, um esforço consciente para ver o mundo através dos olhos da humanidade, para sentir suas dores e suas alegrias, e para agir de forma a promover o bem-estar de todos. É a base para uma ética das relações que transcende as fronteiras e os preconceitos, e que nos convida a construir uma sociedade onde a justiça e a harmonia não são meros sonhos, mas realidades tangíveis, forjadas pela razão e pela compaixão estoica. O dever social é a expressão máxima da liberdade estoica, pois nos liberta da tirania das nossas próprias paixões e nos permite viver em harmonia com o fluxo ininterrupto do cosmos, contribuindo para a construção de um mundo melhor para todos. Para cultivar a ética das relações e a justiça social, o estoicismo nos oferece um conjunto de exercícios práticos que, quando incorporados à rotina diária, transformam a mente e o espírito. Não se trata de rituais complexos, mas de hábitos mentais que cultivam a autoconsciência, a empatia e a virtude. A reflexão sobre a interconexão, oikeiosis, é a pedra angular da prática estoica para as relações sociais. Ao iniciar o dia, reserve alguns minutos para meditar sobre como você está conectado a todos os seres humanos. Pense nos círculos de afinidade, expandindo sua empatia da sua família para seus amigos, sua comunidade, sua cidade, seu país e, finalmente, para toda a humanidade. Pergunte a si mesmo: como minhas ações hoje podem beneficiar o bem comum? Como posso agir com justiça e benevolência em todas as minhas interações? Essa prática nos ajuda a transcender o egoísmo e a cultivar um senso de responsabilidade global. Ao final do dia, pratique a revisão diária, inspirada em Sêneca, focando em suas interações sociais. Onde agi com justiça e compaixão? Onde falhei em reconhecer a humanidade do outro? Onde poderia ter agido de forma mais virtuosa em minhas relações? Essa autoavaliação honesta não é para autocrítica destrutiva, mas para aprendizado e melhoria contínua. Ela reforça a consciência de si e a capacidade de alinhar suas ações com seus princípios, transformando cada dia em uma oportunidade de crescimento e aprimoramento moral nas suas relações. É um processo de lapidação do caráter social, onde cada erro se torna uma lição e cada acerto uma confirmação do caminho virtuoso da ética e da justiça. A reflexão diária sobre a interconexão é o espelho da alma social, que nos permite ver onde estamos em relação aos outros e para onde precisamos ir, ajustando o curso de nossa vida em direção à harmonia e à virtude nas relações. É um diálogo constante consigo mesmo e com a humanidade, uma forma de autoconhecimento que nos permite identificar nossas fraquezas sociais e fortalecer nossas virtudes cívicas, tornando-nos mais conscientes e deliberados em nossas escolhas interpessoais. A prática da empatia radical é uma ferramenta poderosa para desarmar conflitos e construir pontes. Em vez de julgar rapidamente as ações dos outros, o estoico se esforça para compreender as motivações por trás delas. Epicteto nos ensina: não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. Essa máxima se aplica duplamente às interações humanas. Quando alguém nos ofende ou age de forma injusta, nossa primeira reação é muitas vezes a raiva ou o ressentimento. A empatia radical nos convida a pausar e perguntar: o que levou essa pessoa a agir assim? Quais são suas dores, seus medos, suas limitações? Ao tentar ver o mundo através dos olhos do outro, mesmo que discordemos profundamente de suas ações, cultivamos a compreensão e a compaixão. Isso não significa justificar o comportamento injusto, mas sim abordá-lo com uma mente mais calma e racional, buscando soluções construtivas em vez de retaliação. A empatia radical é um antídoto contra a polarização e a desumanização do outro. Ela nos lembra que por trás de cada ação, há um ser humano complexo, com suas próprias lutas e aspirações. Ao praticar a empatia, o estoico se torna um agente de reconciliação, um construtor de pontes em um mundo de muros. É a liberdade de não ser escravo do preconceito ou do julgamento apressado, mas o mestre de sua própria mente, capaz de ver a humanidade em cada indivíduo. Essa prática, paradoxalmente, fortalece nossa própria alma,
pois nos liberta do peso da raiva e do ressentimento, e nos permite viver com uma paz interior que transcende as vicissitudes das relações humanas. A empatia radical é a chave para a verdadeira justiça social, pois nos capacita a abordar os problemas sociais com uma compreensão mais profunda e a buscar soluções que beneficiem a todos, e não apenas a um grupo. É a arte de viver em harmonia, de transformar a discórdia em diálogo e de encontrar a beleza na imperfeição da interação humana. A dicotomia do controle nas relações deve ser praticada conscientemente em cada interação. Quando confrontado com um conflito ou uma injustiça, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, concentre-se em agir da melhor forma possível, com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Se a resposta for não, como as ações ou opiniões dos outros, aceite a situação e direcione sua energia para sua atitude e resposta interna. Epicteto insistia que a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente faço e estão sob meu controle. Essa prática constante libera uma enorme quantidade de energia mental que, de outra forma, seria gasta em tentar controlar o incontrolável nas relações. Ao focar no que se pode controlar, sua própria reação, suas palavras, suas ações, o indivíduo se torna mais eficaz e menos propenso à frustração e ao desespero em suas interações sociais. É a chave para a paz de espírito nas relações, pois nos permite distinguir entre o que é nosso e o que não é, e a agir de acordo com essa distinção, sem nos deixarmos perturbar pelo comportamento alheio. A dicotomia do controle é um filtro mental que nos ajuda a direcionar nossa atenção e energia para onde elas realmente importam nas relações, maximizando nossa eficácia e minimizando nosso sofrimento. É a bússola que nos guia através das águas turbulentas das interações humanas, permitindo-nos navegar com clareza e propósito, sem sermos arrastados pelas correntes das paixões ou das circunstâncias externas. Ao dominar essa prática, o estoico se torna um mestre em suas relações, capaz de manter a calma e a razão mesmo em meio a conflitos, e de contribuir para a harmonia social com uma serenidade inabalável. O desapego da aprovação alheia é um exercício crucial para a ética das relações e a justiça social. Em um mundo onde a validação externa é frequentemente buscada e onde a pressão para se conformar é imensa, o estoico se liberta dessa tirania. Ele compreende que sua verdadeira medida não reside na opinião dos outros, mas na qualidade do seu caráter e na sua adesão à virtude. Marco Aurélio nos lembra: não se preocupe com o que os outros pensam de você, mas com o que você pensa de si mesmo. Essa é a essência da autossuficiência estoica. A felicidade não é encontrada na validação externa, mas na paz de uma consciência tranquila. O estoico foca em seu próprio progresso moral, em seu próprio aprimoramento, sem se deixar abalar pelas críticas injustas ou pelos elogios vazios. Ele compreende que a busca incessante por aprovação alheia nos torna reféns das opiniões dos outros, roubando nossa liberdade e nossa paz de espírito. Ao praticar o desapego da aprovação alheia, o estoico se torna mais autêntico e mais capaz de agir de acordo com seus princípios, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Essa liberdade é fundamental para a justiça social, pois permite que o indivíduo defenda o que é certo, mesmo que seja impopular. Ele não teme o julgamento dos outros, pois sua bússola interna é a virtude e não a opinião pública. O desapego da aprovação alheia é um antídoto contra a conformidade cega e a covardia moral. Ele nos capacita a ser verdadeiros a nós mesmos e a agir com integridade em todas as nossas interações, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e autêntica. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem as máscaras das expectativas ou das ilusões, e de viver uma vida de propósito e significado inabalável, independentemente do que os outros possam pensar. Ao dominar essa prática, o estoico se torna um farol de autenticidade e de coragem moral, inspirando os outros
a buscar a verdadeira liberdade na construção de um caráter inabalável. Finalmente, a ação virtuosa no serviço ao próximo é a culminação da ética das relações e da justiça social estoica. Não basta contemplar a filosofia, é preciso vivê-la através de ações concretas que beneficiem a comunidade. Diante dos conflitos, das injustiças e das divisões, o estoico não se retrai, mas age. Ele foca no que está sob seu controle, suas próprias ações, e as alinha com as virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. A sabedoria o guia para discernir as melhores formas de ajudar e de promover a harmonia. A coragem o impulsiona a agir em defesa do que é certo, mesmo diante da oposição. A justiça o orienta a tratar a todos com equidade e a lutar contra a opressão. E a temperança o ajuda a moderar seus próprios desejos e a evitar o extremismo. Ao agir virtuosamente no serviço ao próximo, o estoico constrói um caráter forte e uma consciência tranquila. Essa é a verdadeira recompensa, a única que não pode ser tirada por eventos externos. A busca pela justiça social e pela harmonia nas relações perde seu poder de frustração quando estamos totalmente engajados em viver uma vida de propósito e significado no agora, através do serviço. O estoico não busca reconhecimento ou gratidão, mas cultiva uma garantia interna. A certeza de que, independentemente do resultado, ele terá agido da melhor forma possível, de acordo com sua razão e sua virtude. Essa é a liberdade suprema, a liberdade de ser o mestre de sua própria alma, de não ser refém das circunstâncias, mas o arquiteto de seu próprio destino e um agente de mudança positiva no mundo. A ação virtuosa no serviço ao próximo é o antídoto mais potente contra a apatia e o desespero social, pois ela nos tira da passividade da preocupação e nos coloca no caminho da maestria pessoal e da contribuição significativa. É a escolha de ser um agente ativo em sua própria vida e na vida da comunidade, de moldar seu caráter e de contribuir para o bem comum, independentemente do que o futuro possa trazer. É a compreensão de que a verdadeira felicidade não é um destino, mas uma jornada contínua de aprimoramento moral, onde cada ação virtuosa é um passo em direção à paz interior e à harmonia social inabalável. Que esta jornada pelo estoicismo o inspire a desmantelar as divisões, a abraçar a humanidade com compaixão e a viver cada dia com propósito, significado e uma paz que transcende as vicissitudes do mundo exterior. Que sua vida seja um testemunho da força da razão, da beleza da virtude e do poder transformador da autodisciplina. Abrace a interconexão e descubra a inabalabilidade de sua própria alma no serviço ao próximo e na busca pela justiça social. Em um mundo onde a polarização social e a desinformação geram uma ansiedade coletiva sobre o futuro da sociedade, o estoicismo oferece um farol de razão e equanimidade. É fácil se sentir oprimido pela avalanche de notícias negativas, pela raiva e pela divisão que parecem dominar o discurso público. O estoico, no entanto, aplica a dicotomia do controle a essa realidade. Ele reconhece que não pode controlar as opiniões dos outros, a disseminação de notícias falsas ou a direção da política global. O que ele pode controlar é sua própria mente, sua capacidade de discernir a verdade, sua escolha de engajar-se em debates construtivos e sua contribuição para o bem comum. A inabalabilidade da alma permite que ele mantenha a calma e a clareza de pensamento, mesmo em meio à histeria coletiva. Ele não se deixa arrastar pela raiva ou pelo desespero, mas busca compreender as diferentes perspectivas, aplicando a sabedoria para encontrar pontos de convergência e soluções. O estoico não se isola do mundo, mas se engaja com ele de forma virtuosa. Ele pratica a justiça ao defender a verdade e a equidade, a coragem ao expressar suas convicções de forma ponderada e a temperança ao moderar suas reações e evitar a retórica inflamada. O oikeiosis o convida a aceitar a realidade da imperfeição humana e da complexidade social, e a amar o destino da humanidade, mesmo quando ele se apresenta com seus aspectos mais sombrios. Essa aceitação radical não é passividade, mas um chamado à ação consciente e virtuosa.
O estoico contribui para a construção de uma sociedade melhor através de suas próprias ações, por menores que sejam. Ele promove o diálogo, a empatia e a razão, sabendo que a mudança começa de dentro para fora. A ansiedade pelo futuro da sociedade é desmantelada quando focamos no que podemos controlar, nossa própria virtude e nossa contribuição para o bem comum. É a liberdade de não ser escravo do pessimismo ou da raiva, mas de ser um agente de mudança positiva, um farol de razão em um mar de emoções. O estoicismo nos capacita a navegar pelos desafios sociais com integridade, sabedoria e um compromisso inabalável com a humanidade, transformando a adversidade em uma oportunidade de forjar uma alma inabalável e de viver uma vida de significado e propósito, mesmo em tempos de incerteza global. Além disso, o estoico pratica a coragem ao enfrentar a magnitude da crise ambiental e social, a justiça ao defender os direitos dos oprimidos e a sabedoria ao buscar soluções racionais e compassivas. Ele entende que sua responsabilidade vai além de si mesmo, estendendo-se a toda a humanidade e ao planeta, e que a verdadeira grandeza reside na contribuição para o bem comum. A inabalabilidade da alma permite que ele mantenha a esperança e a determinação, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis, transformando a adversidade em um catalisador para a ação virtuosa. É a liberdade de não ser escravo do pessimismo, mas de ser um farol de esperança em um mundo que tanto precisa de luz, e de amar o destino da humanidade com uma paixão que transcende a compreensão comum, trabalhando incansavelmente para um futuro mais justo, pacífico e sustentável. Para cultivar a ética das relações e a justiça social, o estoicismo nos oferece um conjunto de exercícios práticos que, quando incorporados à rotina diária, transformam a mente e o espírito. Não se trata de rituais complexos, mas de hábitos mentais que cultivam a autoconsciência, a empatia e a virtude. A reflexão sobre a interconexão, oikeiosis, é a pedra angular da prática estoica para as relações sociais. Ao iniciar o dia, reserve alguns minutos para meditar sobre como você está conectado a todos os seres humanos. Pense nos círculos de afinidade, expandindo sua empatia da sua família para seus amigos, sua comunidade, sua cidade, seu país e, finalmente, para toda a humanidade. Pergunte a si mesmo: como minhas ações hoje podem beneficiar o bem comum? Como posso agir com justiça e benevolência em todas as minhas interações? Essa prática nos ajuda a transcender o egoísmo e a cultivar um senso de responsabilidade global. Ao final do dia, pratique a revisão diária, inspirada em Sêneca. Examine suas interações sociais. Onde agi com justiça e compaixão? Onde falhei em reconhecer a humanidade do outro? Onde poderia ter agido de forma mais virtuosa em minhas relações? Essa autoavaliação honesta não é para autocrítica destrutiva, mas para aprendizado e melhoria contínua. Ela reforça a consciência de si e a capacidade de alinhar suas ações com seus princípios, transformando cada dia em uma oportunidade de crescimento e aprimoramento moral nas suas relações. É um processo de lapidação do caráter social, onde cada erro se torna uma lição e cada acerto, uma confirmação do caminho virtuoso da ética e da justiça. A reflexão diária sobre a interconexão é o espelho da alma social, que nos permite ver onde estamos em relação aos outros e para onde precisamos ir, ajustando o curso de nossa vida em direção à harmonia e à virtude nas relações. É um diálogo constante consigo mesmo e com a humanidade. Uma forma de autoconhecimento que nos permite identificar nossas fraquezas sociais e fortalecer nossas virtudes cívicas, tornando-nos mais conscientes e deliberados em nossas escolhas interpessoais. A prática da empatia radical é uma ferramenta poderosa para desarmar conflitos e construir pontes. Em vez de julgar rapidamente as ações dos outros, o estoico se esforça para compreender as motivações por trás delas. Epicteto nos ensina: não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. Essa máxima se aplica duplamente às interações humanas. Quando alguém nos ofende ou age de forma injusta, nossa primeira reação é muitas vezes a raiva ou o ressentimento. A empatia radical nos convida a pausar e perguntar: o que levou essa pessoa a agir assim? Quais são suas dores, seus medos, suas limitações?
Ao tentar ver o mundo através dos olhos do outro, mesmo que discordemos profundamente de suas ações, cultivamos a compreensão e a compaixão. Isso não significa justificar o comportamento injusto, mas sim abordá-lo com uma mente mais calma e racional, buscando soluções construtivas em vez de retaliação. A empatia radical é um antídoto contra a polarização e a desumanização do outro. Ela nos lembra que por trás de cada ação, há um ser humano complexo, com suas próprias lutas e aspirações. Ao praticar a empatia, o estoico se torna um agente de reconciliação, um construtor de pontes em um mundo de muros. É a liberdade de não ser escravo do preconceito ou do julgamento apressado, mas o mestre de sua própria mente, capaz de ver a humanidade em cada indivíduo. Essa prática, paradoxalmente, fortalece nossa própria alma, pois nos liberta do peso da raiva e do ressentimento, e nos permite viver com uma paz interior que transcende as vicissitudes das relações humanas. A empatia radical é a chave para a verdadeira justiça social, pois nos capacita a abordar os problemas sociais com uma compreensão mais profunda e a buscar soluções que beneficiem a todos, e não apenas a um grupo. É a arte de viver em harmonia, de transformar a discórdia em diálogo e de encontrar a beleza na imperfeição da interação humana. A dicotomia do controle nas relações deve ser praticada conscientemente em cada interação. Quando confrontado com um conflito ou uma injustiça, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, concentre-se em agir da melhor forma possível, com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Se a resposta for não, como as ações ou opiniões dos outros, aceite a situação e direcione sua energia para sua atitude e resposta interna. Epicteto insistia que a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente faço e estão sob meu controle. Essa prática constante libera uma enorme quantidade de energia mental que, de outra forma, seria gasta em tentar controlar o incontrolável nas relações. Ao focar no que se pode controlar, sua própria reação, suas palavras, suas ações, o indivíduo se torna mais eficaz e menos propenso à frustração e ao desespero em suas interações sociais. É a chave para a paz de espírito nas relações, pois nos permite distinguir entre o que é nosso e o que não é, e a agir de acordo com essa distinção, sem nos deixarmos perturbar pelo comportamento alheio. A dicotomia do controle é um filtro mental que nos ajuda a direcionar nossa atenção e energia para onde elas realmente importam nas relações, maximizando nossa eficácia e minimizando nosso sofrimento. É a bússola que nos guia através das águas turbulentas das interações humanas, permitindo-nos navegar com clareza e propósito, sem sermos arrastados pelas correntes das paixões ou das circunstâncias externas. Ao dominar essa prática, o estoico se torna um mestre em suas relações, capaz de manter a calma e a razão mesmo em meio a conflitos, e de contribuir para a harmonia social com uma serenidade inabalável. O desapego da aprovação alheia é um exercício crucial para a ética das relações e a justiça social. Em um mundo onde a validação externa é frequentemente buscada e onde a pressão para se conformar é imensa, o estoico se liberta dessa tirania. Ele compreende que sua verdadeira medida não reside na opinião dos outros, mas na qualidade do seu caráter e na sua adesão à virtude. Marco Aurélio nos lembra: não se preocupe com o que os outros pensam de você, mas com o que você pensa de si mesmo. Essa é a essência da autossuficiência estoica. A felicidade não é encontrada na validação externa, mas na paz de uma consciência tranquila. O estoico foca em seu próprio progresso moral, em seu próprio aprimoramento, sem se deixar abalar pelas críticas injustas ou pelos elogios vazios. Ele compreende que a busca incessante por aprovação alheia nos torna reféns das opiniões dos outros, roubando nossa liberdade e nossa paz de espírito. Ao praticar o desapego da aprovação alheia, o estoico se torna mais autêntico e mais capaz de agir de acordo com seus princípios, mesmo que isso signifique ir contra a corrente.
Essa liberdade é fundamental para a justiça social, pois permite que o indivíduo defenda o que é certo, mesmo que seja impopular. Ele não teme o julgamento dos outros, pois sua bússola interna é a virtude e não a opinião pública. O desapego da aprovação alheia é um antídoto contra a conformidade cega e a covardia moral. Ele nos capacita a ser verdadeiros a nós mesmos e a agir com integridade em todas as nossas interações, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e autêntica. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem as máscaras das expectativas ou das ilusões, e de viver uma vida de propósito e significado inabalável, independentemente do que os outros possam pensar. Ao dominar essa prática, o estoico se torna um farol de autenticidade e de coragem moral, inspirando os outros a buscar a verdadeira liberdade na construção de um caráter inabalável. Finalmente, a ação virtuosa no serviço ao próximo é a culminação da ética das relações e da justiça social estoica. Não basta contemplar a filosofia, é preciso vivê-la através de ações concretas que beneficiem a comunidade. Diante dos conflitos, das injustiças e das divisões, o estoico não se retrai, mas age. Ele foca no que está sob seu controle, suas próprias ações, e as alinha com as virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. A sabedoria o guia para discernir as melhores formas de ajudar e de promover a harmonia. A coragem o impulsiona a agir em defesa do que é certo, mesmo diante da oposição. A justiça o orienta a tratar a todos com equidade e a lutar contra a opressão. E a temperança o ajuda a moderar seus próprios desejos e a evitar o extremismo. Ao agir virtuosamente no serviço ao próximo, o estoico constrói um caráter forte e uma consciência tranquila. Essa é a verdadeira recompensa, a única que não pode ser tirada por eventos externos. A busca pela justiça social e pela harmonia nas relações perde seu poder de frustração quando estamos totalmente engajados em viver uma vida de propósito e significado no agora, através do serviço. O estoico não busca reconhecimento ou gratidão, mas cultiva uma garantia interna, a certeza de que, independentemente do resultado, ele terá agido da melhor forma possível, de acordo com sua razão e sua virtude. Essa é a liberdade suprema, a liberdade de ser o mestre de sua própria alma, de não ser refém das circunstâncias, mas o arquiteto de seu próprio destino e um agente de mudança positiva no mundo. A ação virtuosa no serviço ao próximo é o antídoto mais potente contra a apatia e o desespero social, pois ela nos tira da passividade da preocupação e nos coloca no caminho da maestria pessoal e da contribuição significativa. É a escolha de ser um agente ativo em sua própria vida e na vida da comunidade, de moldar seu caráter e de contribuir para o bem comum, independentemente do que o futuro possa trazer. É a compreensão de que a verdadeira felicidade não é um destino, mas uma jornada contínua de aprimoramento moral, onde cada ação virtuosa é um passo em direção à paz interior e à harmonia social inabalável. Que esta jornada pelo estoicismo o inspire a desmantelar as divisões, a abraçar a humanidade com compaixão e a viver cada dia com propósito, significado e uma paz que transcende as vicissitudes do mundo exterior. Que sua vida seja um testemunho da força da razão, da beleza da virtude e do poder transformador da autodisciplina. Abrace a interconexão e descubra a inabalabilidade de sua própria alma no serviço ao próximo e na busca pela justiça social.